Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, que Jesus esteja com cada um de vocês. Vou estar gravando esse vídeo aqui, neste momento, para falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Que é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém a nossa vida cristã. E este canal aqui é um canal o qual Deus colocou no meu coração, que um canal onde nós possamos falar, né, somente dentro da palavra de Deus. Não é um canal para se discutir outra coisa a não ser as escrituras sagradas, amém? Então aqui nós vamos falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocar em nosso coração. E uma palavra, um texto que eu queria ler com os irmãos, ele se encontra lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim a palavra do Senhor. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Amém? Então esse é o texto do Senhor que se encontra lá no livro de João 5:39. E por que eu queria falar sobre isso, irmãos? Porque nós vemos que no passado tempo, no decorrer, né, desses anos, tudo que hoje muitos, né, o que menos tem feito é estudar a Sagrada Escritura, é estudar a Palavra de Deus, é procurar aprender do Senhor. E como que nós fazemos isso? Como que nós aprendemos do Senhor? É examinando a Palavra de Deus, é examinando a Escritura. Não tem outra fonte de conhecimento, não tem outro meio qual nós possamos ser inteirados, possamos ter o conhecimento do poder de Deus que não seja a Bíblia. Nós podemos sim ter uma outra fonte de enriquecimento, né, do nosso conhecimento, alargar isto, que são os livros, né, a teologia. Isso nos abre a mente, isso é bom, é muito bom nós estudarmos. Nós vemos que o apóstolo Paulo era muito sábio, era muito estudado, só que o apóstolo Paulo mesmo, ele diz que ele não usou de sabedoria humana no seu ministério. Ele usou simplesmente o quê? O que ele diz? Eu vim até vós com o poder da palavra do Senhor. Então ele sabia que a partir daquele momento que Deus chamou ele, não era mais o seu entendimento, não era mais o seu conhecimento humano, mas sim o que iria fazer a diferença na vida das pessoas era o conhecimento de Deus, era a pregação de Jesus, era falar de Jesus para as pessoas. E por isso, assim, eu senti no meu coração de gravar um vídeo para estar compartilhando com vocês, aqueles que possam vir estar vendo esse vídeo. Meu irmão, eu digo a você, não há outro meio de conhecermos o Senhor, a não ser examinarmos a Escritura. Como que nós vamos ter esse entendimento, essa profundidade? Simplesmente lendo. Hoje tem se invertido. Hoje nós aceitamos Jesus, antes não se é mais incentivado a leitura da palavra, mas às vezes já se começam estudando-se uma teologia. É bom, mas o que vai salvar, irmãos, é o conhecimento da Bíblia. Não é a gente falar dos historiadores, dos pais da igreja. Os pais da igreja são inspiração para nós. Eles são aquelas pessoas que nós vemos que realmente eles deram a vida pelo Evangelho. Aquelas pessoas que realmente eles estiveram ali na profundidade de Cristo. Eles entenderam o propósito de Jesus. Eles acreditaram em Jesus ao ponto de darem as suas vidas. Então, assim, nós temos o exemplo, né, que é a palavra, que é os pais da igreja. E esse exemplo que nós temos que seguir aí na nossa caminhada. Mas mesmo assim, eles também tiveram muitos erros. Eles também erraram muito. Tiveram grandes acertos e também tiveram os erros.
Então não é motivo de chegarmos no púlpito da nossa igreja e pregar somente sobre eles. Nós nos convertemos para pregar Jesus, pregar a palavra de Deus, pregar o que está escrito aqui, nesse livro. Foi para isso que Deus nos chamou. Então o Senhor, Ele diz na sua palavra, olha, vocês estudam cuidadosamente. Sabe, cada detalhe da palavra de Deus, cada versículo, que todos eles têm o seu poder, têm o seu significado. E nós só podemos conhecer Jesus, nós só podemos conhecer o poder de Deus através da palavra do Senhor. Não tem outro meio, irmãos. Não tem outra forma de chegarmos a um conhecimento que não seja a palavra de Deus. Por isso eu digo a vocês, estudem, examinem a Bíblia, leiam a Bíblia. Você pode acrescentar um livro, você pode acrescentar um estudo, mas a nossa base, a nossa estrutura, ela é a palavra de Deus. E nós só vamos ter palavras consistentes, irmãos, se tivermos base dentro da palavra de Deus, profundidade dentro da Escritura. Não adianta nós aprendermos versículos de efeito, versículos de poder, mas se não conhecemos realmente o que quer dizer aquele versículo, qual é a estrutura daquele versículo. Às vezes nós usamos simplesmente uma palavra ali para poder movimentar uma igreja, os irmãos, até para as pessoas acharem que nós temos um grande conhecimento, e às vezes nós só conhecemos aquilo. O nosso conhecimento ele acaba sendo raso. E não é isso que Deus quer. Deus quer que venhamos nos aprofundar, que venhamos estar alicerçados na palavra de Deus. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês, que estudem a palavra, medite na Bíblia, deixa que o Espírito Santo te conduza, deixa que o Espírito Santo te envolva dentro das letras da palavra, porque ele vai te dar a revelação, ele vai te mostrar o caminho certo, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está pedindo do seu ministério. Não se preocupe com palavras lindas, com palavras bonitas, palavras de efeito, não. Embora hoje simplesmente você pregar Jesus, nós sabemos que já não é tão aceito, né? Porque quando nós pregamos Jesus, a palavra, ela não é uma palavra só de tapinha nas costas. A palavra de Deus é o confronto com os nossos pecados. É o confronto com aquilo que nós fazemos de errado. Essa é a palavra de Deus. Ela é uma espada de dois gumes que corta para os dois lados. E nós temos que pregar a Bíblia. Hoje nós sabemos que não se tem muito o que se pregar sobre Jesus, porque quem vive de internet não dá tanta apreciação. Mas a maior mensagem, irmãos, a maior revelação que Deus pode te dar está dentro da palavra de Deus, está dentro da sua palavra. Nós vemos que Pedro não tinha estudo, Pedro não tinha uma faculdade, mas quando Pedro se levantou lá no livro de Atos 2, né, que as pessoas acharam estranho aqueles homens com pouca informação, né, com pouco ensino, estivessem falando aquelas línguas, mas como assim? Pedro, então, a Bíblia diz que ele salta e ele começa ali a discursar, e a Bíblia fala que esse discurso, praticamente 3.000 almas aceitaram Jesus. E nós vemos novamente que o Senhor usando Pedro novamente até o centurião Cornélio, nós vemos que Pedro sendo usado ali, né?
ele ministrou toda aquela casa, mas as pessoas que estavam ali aceitaram Jesus. E o que Pedro pregava? Jesus. Pedro não tinha uma história para contar, a não ser a história de Jesus. O que Jesus fez, quem Jesus curou, a forma que Jesus andava na terra, a forma que Jesus se portava, os milagres que Jesus fez. Pedro começou a falar isso, então vou contar a história de Jesus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e aquela casa foi cheia da glória de Deus. E houve conversão. E nós vemos que tem algo muito maravilhoso ali, né? Porque Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia Deus, mas ele não tinha tido um encontro verdadeiro ainda com Deus. Com esse Deus que ele acreditava. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas como muitos hoje têm, né? Eu sei quem é Jesus. Eu sigo Jesus, mas da nossa maneira, mas não da maneira que as Escrituras nos ensinam a andar com Jesus. Amém? Que possamos ficar com esta palavra e que possamos, a partir deste versículo de João 5,39, possamos começar a examinar mais as Escrituras e nos aplicar mais no nome de Jesus. Amém? E eu espero que Deus te abençoe, espero que esta palavra ela entre no teu coração e que esta palavra dê fruto. E que a partir deste momento o teu coração comece a arder por querer buscar mais de Deus, por querer aprender mais da palavra, por querer estar mais próximo do Senhor. E como que nós nos aproximamos? Examinando a Escritura. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame sobre si a sua bênção e o seu poder, em nome de Jesus.